TV Câmara, Campinas. Olá, boa noite. Interrompemos a programação da TV Câmara Campinas para a transmissão ao vivo, diretamente aqui do plenário da Casa, de um debate público convocado pela vereadora Mariana Conte para falar sobre o trabalho do INSS aqui na cidade de Campinas. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, pessoal que compareceu aqui. Boa noite às pessoas que nos assistem pela TV Câmara ao vivo e boa noite às pessoas que nos assistem pelas redes sociais. A gente está dando início, então, a esse debate público que foi convocado com o objetivo de discutir a precarização das agências do INSS, das condições de trabalho e de atendimento aos segurados. Então, para fazer essa discussão, eu tenho o prazer de receber aqui nessa noite a Rita de Cássia Pinto, que é diretora do Sinsprev, o Sindicato da Previdência, Saúde e Assistência Social, o Cristiano Machado, que é diretor do Sinsprev também, e gostaria também de agradecer a presença de algumas pessoas. O Nicolucci, que é assessor representando o vereador J. Silva, obrigada pela presença. O Rodrigo Bonfim, que também é diretor do Sinsprev. O José Renato Bey, que é diretor do Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros do Estado de São Paulo. E o Elcio Braz da Silva, que é diretor da Astelem, que é a Associação dos Trabalhadores Lesionados nas Empresas Metalúrgicas de Campinas, Valinhos e região. Então, muito obrigada pela presença de todos os representantes das entidades, obrigada pela presença de quem veio aqui acompanhar esse debate público. Na verdade, esse debate, a gente idealizou esse debate diante de uma situação grave de denúncia das condições de trabalho nas agências do INSS aqui de Campinas, que também impacta também aí põe em risco não apenas a saúde do trabalhador, mas também a saúde das pessoas dos segurados, das pessoas que fazem uso do serviço do INSS. Bom, eu acredito que é melhor, né, as pessoas, quem trabalha lá, contar o relato, o cotidiano. Eu acredito que é mais interessante que vocês falem, né, sobre essa situação, a vivência quais são as condições, as reivindicações. Eu só gostaria de mencionar que nós convidamos a gerência executiva do INSS para estar presente aqui também. Não tivemos resposta, mas a partir dos debates que nós fizemos aqui, vamos encaminhar né, as discussões que nós temos aqui para a gerência executiva, porque o objetivo era fazer um diálogo mesmo para a gente resolver aí, né, chegar em soluções dos problemas levantados das agências do INSS, aqui da cidade de Campinas. A agência da Regente FJ fechada, a Barreto Leme hoje concentra as atividades, o que tem gerado, inclusive, filas, o que é uma questão que preocupa e prejudica o conjunto da população de Campinas. Contudo, eu acredito que, nesse momento, essa discussão, inclusive, ela é a ponta do iceberg de uma discussão muito mais ampla, que é a discussão que nós estamos fazendo no país sobre os impactos da reforma da Previdência, ou das reformas da Previdência, da reforma da Previdência que chega num pacote como reforma da Previdência, ou aquelas mudanças na Previdência que vão acontecendo, muitas vezes com medidas administrativas, com decretos, como aconteceu com o decreto 871, que eu acredito que os nossos debatedores vão comentar também, e que também é do interesse do conjunto da população, porque é um projeto político que está sendo colocado no nosso país, é um projeto de desmonte da Seguridade Social, de responsabilização aí da Previdência, digamos assim, de um déficit que a gente já tem provado por A mais B, que é um déficit inexistente, que é um déficit que o que existe de dificuldade financeira foi causado, ou seja, um projeto político de desmonte dos direitos sociais, de uma das grandes questões, né, que foi constituída, da grande conquista que teve durante a aprovação da Constituição Federal de 88, que é a Seguridade Social. Nós estamos falando aí de um bem, de um patrimônio da população, que é a Seguridade Social. Então, sem mais delongas, vou passar para os nossos debatedores. Quem fala primeiro?
Cristiano, bom, então, Cristiano Machado, que é trabalhador aqui, né, do INSS de Campinas, vai fazer o relato aí. Muito obrigada. Boa noite. Gostaria, primeiramente, de agradecer o espaço, agradecer à vereadora Mariana Conte, à Câmara de Campinas, porque são poucos os espaços onde os trabalhadores têm condições de virem discutir as suas pautas de condição de trabalho, da retirada de direitos. Então, esse aqui é um espaço privilegiado, até pelo alcance da Câmara de Campinas, quem está assistindo ao vivo também. E, para começar a falar do desmonte aqui do INSS na região de Campinas, eu penso que é fundamental fazer um breve histórico do que tem sido uma política de Estado. Então, o fechamento das agências aqui em Campinas e também em outras regiões, aqui no estado de São Paulo e também no país inteiro, ele é uma política de Estado. Então, ele é uma questão que vai ter uma expressão local, claro, tem, aí eu acho que grande parcela de culpa de uma negligência da gerência executiva do INSS de Campinas, mas também é uma política de Estado, porque o desmonte das agências e da rede de atendimento ele está inserido no bojo geral do corte de direitos e da reforma da Previdência. E sobre o desmonte, eu acho que era importante fazer um breve relato das principais medidas que os governos foram tomando ao longo do tempo para desmontar de vez o INSS enquanto política social, né, vinculada à questão da seguridade também, para se tornar cada vez mais uma questão fiscal dentro do governo. Então, acho que poderia começar citando em 2007 a Lei 11.457, que ela cria a Super-Receita. Ela atrela diretamente os recursos da Previdência Social à Receita Federal, ou seja, os benefícios do INSS, né, os recursos deixam de ser vinculados ao INSS e passam a estar diretamente a vinculação da geração de superávit primário para o pagamento de juros da dívida. A medida provisória 726 de 2016, né, que virou a Lei 13.341, extinguiu o Ministério da Previdência Social e transferiu o INSS para o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Então, assim, o governo deu mais um passo para extinguir a política de previdência social e tornar ela cada vez mais próxima de uma política de assistência. E eu acho que o ápice, né, que nós tivemos desse movimento de desmonte do INSS é a MP 870, agora de 2019, já sob o governo Bolsonaro, que ela extingue também o Ministério do Trabalho e a Previdência ela passa a ser uma secretaria dentro do Ministério da Economia, né? Ou seja, com uma canetada, né, o governo submeteu a política de previdência social e o papel do Ministério do Trabalho de garantir minimamente os direitos da classe trabalhadora, né, subjugou esses interesses totalmente aos interesses do capital dos empresários, ou seja, as políticas sociais e os direitos estão totalmente submetidos, né, aos interesses do capital, como eu falei, e geridos por Paulo Guedes. Então, hoje, quem cuida da política do INSS, né, que deixou de ser uma política de direitos sociais, passou a ser uma política de direito, uma política fiscal, é o senhor Paulo Guedes, hoje, que tem o controle, inclusive, da política de previdência. E, além disso, eu acho que era importante ressaltar, a MP 870, ela é um grave ataque contra as organizações sociais, principalmente contra os sindicatos, porque hoje as cartas sindicais elas estão na mão do senhor Sérgio Moro, ou seja, questão de organização de sindicato hoje passa a ser uma questão até mesmo de polícia. Então, eu acho que é importante, antes da gente falar do desmonte do INSS aqui na região, dar esse pano de fundo, que é uma política de Estado muito mais ampla, que tem a sua expressão aqui em nível local, né? E que tais medidas facilitam em grande medida o projeto de implementação dos ataques contra a Previdência, contra os direitos trabalhistas. O próximo passo, né, é o fechamento das entidades sindicais combativas e a suspensão das cartas sindicais e o estrangulamento das nossas entidades. Então, acho que esse é um debate que também é importante a gente pensar no âmbito geral do desmonte do Estado, né? No desmonte do Estado e das políticas públicas, né? E é nessa conjuntura, abriu o debate sobre o fechamento das agências em Campinas, numa conjuntura da crise econômica do capital e um massivo ataque aos direitos dos trabalhadores, no contexto da reforma da Previdência e dos ataques à legislação trabalhista. Portanto, apesar de sua expressão local, o fechamento das agências é fruto de uma política articulada em nível nacional. E, no caso específico do INSS, eu acho que é importante a gente combater uma ideia do senso comum de que o INSS não funciona, que tem fila, que é um órgão ineficaz. O debate que a gente tem que fazer é outro. O INSS é um órgão extremamente competente na sua função de cortar direito dos segurados.
a demora na concessão de benefício, as filas, a demora no agendamento, ele faz parte da política fiscal. Então, assim, o INSS ele é um órgão extremamente competente na sua função de restringir a concessão de direitos dos segurados. Acho que, para a gente dar uma limpada diária, porque ele funciona muito bem nessa dinâmica, né? E sobre a reforma da Previdência, né, a gente tem que entender que o fechamento das agências da precarização do atendimento ele está vinculado à reforma da Previdência. E a reforma da Previdência tem aquela parte em que o governo vai levar a discussão para o Congresso, vai ter que discutir com a sociedade civil, vai ter mobilização de rua, que é a parte mais difícil de aprovar uma reforma, que é você mexer diretamente na lei, numa lei complementar, né? Mas existem as medidas administrativas e gerenciais, que é a alteração das regras, mudanças de entendimento da lei, que isso é feito através de instrução normativa, de memorandos, né? E isso pode ser feito no âmbito interno. E alterações legais que não dependam de uma discussão mais profunda no Congresso, que tem aplicação imediata, como, por exemplo, decreto e medidas provisórias. A medida provisória que a gente tem um exemplo disso é a MP 871. A precarização do atendimento, que é o caso específico que a gente vai discutir hoje, né? E eu acho que o quarto item, que também está no bojo da reforma, que é o último, que é, finalmente, a alteração da legislação, que é a parte mais difícil para o governo aprovar, né? E o tema da nossa audiência aqui, né, o fechamento e a precarização do atendimento, ele está vinculado principalmente, né, a questão da reforma, ou seja, hoje você diminuir o número de agências com a diminuição do número de trabalhadores no INSS vai ajudar o governo a restringir a concessão de benefícios previdenciários. E aí, falando mais especificamente do INSS hoje, da nossa condição de trabalho, nós temos aproximadamente, no Brasil inteiro, em torno de 33 mil trabalhadores que são contratados pelo regime jurídico único, concursados. Desses 33 mil, em torno de 16 mil, praticamente a metade, já tem condições de pedir a sua aposentadoria, ou seja, o INSS vai perder metade da sua força de trabalho agora em 2019. Essa é a previsão do próprio governo, né, que nós já alertamos isso há algum tempo. E algo que nós temos que levar em consideração, que hoje compõe a força de trabalho do INSS, em torno de 7 mil trabalhadores terceirizados que trabalham nas centrais de teleatendimento do 135. Então, a terceirização no INSS ela já chegou. Então, se ainda não tem trabalhador contratado através de terceirização nas agências, eles estão fazendo o atendimento remoto através das centrais do 135. E algo que precisa ser denunciado é hoje o papel dos estagiários nas agências. Então, os estagiários muitas vezes são trabalhadores menores de idade. A bolsa de estágio, se eu não estou enganado, o valor está inferior a R$300 para 6 horas de trabalho. E hoje, esses trabalhadores eles estão executando parte das funções de um trabalhador concursado do INSS, com salário de R$300. Essa é a realidade que hoje nós temos nas agências, né, de precarização das condições de trabalho. E, para piorar a situação, a gente tem a PEC 55, foi aprovada recentemente, que ela congela o orçamento público por 20 anos. E isso, para nós, né, e para o INSS, é a destruição da nossa rede de atendimento. Porque o governo tem sido categórico de que não há previsão e não há possibilidade de realização de concurso público no curto prazo. E isso também tem reflexo em boa parte da precarização da nossa rede de atendimento. E aí, falando aqui mais especificamente, né, da agência onde eu trabalho, da agência onde os colegas ali também trabalham comigo, trabalhávamos, né, porque fecharam a nossa agência da noite para o dia, né, a Regente Feijó. Nós éramos uma agência que chegamos a contar com 14 servidores administrativos, 2 estagiários e 21 médicos peritos. Tá no para ver? Dos servidores administrativos, no último período, nós perdemos 5 servidores que se aposentaram, ou seja, 35% do quadro dos funcionários da APS Campinas Regente Feijó se aposentaram e não houve contratação de novos funcionários por concurso público. E, para piorar a situação, na cidade de Campinas, até novembro de 2018, nós contávamos com 4 agências, né? A agência do centro, ali da Barreto Leme, que é a mais antiga e a mais conhecida, a agência das Amoreiras, que se chamava Amoreiras, mas funcionava na Rui Rodrigues, a agência da Carlos Gomes, na região do Campo Grande, e a agência da Regente Feijó ali também no centro, sendo que a Regente Feijó tinha uma particularidade, era uma agência
que tinha o atendimento específico dos benefícios por incapacidade, ou seja, a realização das perícias médicas, né? E o fechamento da Carlos Gomes, eu acho que denuncia muito bem a forma de agir da gerência do INSS aqui em Campinas. No dia 5 de novembro de 2018, a agência foi fechada e, literalmente, os segurados, os trabalhadores, chegaram lá e deram com a cara na porta. Chegaram lá, tinha um cartaz dizendo que, a partir daquela data, aquela agência estava fechada. Ou seja, fecharam o local de trabalho sem conversar com a cidade, com os órgãos, né, representativos dos trabalhadores. Eu acho que também não conversaram com a Câmara de Vereadores sobre isso. Não deram nenhuma satisfação para a população do local, simplesmente chegou lá, o local de trabalho estava fechado. E em relação à Regente Feijó, né, em outubro de 2018, os trabalhadores da Regente Feijó, juntamente com os médicos peritos, se organizaram, fizeram um documento direcionado à gerência executiva do INSS aqui em Campinas, solicitando providências quanto às condições de trabalho. Só para vocês terem uma ideia, é um prédio que ele não tem janela, ele não tem nenhum tipo de ventilação natural, e lá nós atendemos trabalhadores com as diversas doenças infecciosas, ou seja, é um local insalubre e há um risco ali de contaminação sério mesmo. Estava funcionando sem ar-condicionado. Um local desse funcionando sem ar-condicionado, com pessoas que vão lá já doentes, com alguma predisposição a ter um adoecimento, piora muito as condições de trabalho e de saúde da população em geral, não só de quem trabalha lá. Nós solicitamos uma série de medidas de melhorar o ar-condicionado, de detetizar o prédio, porque, além disso, tinha problemas de infestação de barata, questão da iluminação, da ventilação, né? E para vocês terem uma ideia, os trabalhadores responsáveis pela segurança e pela limpeza do prédio, o local de refeição destinado para eles era no banheiro. Então, os trabalhadores lá, os vigilantes, os trabalhadores da limpeza faziam suas refeições no banheiro. Isso é uma coisa absurda. Nós denunciamos isso diversas vezes, né? 3 de outubro foi a data que nós fizemos a denúncia, né? Pedimos lá a providência por parte da gerência, a gerência não tomou nenhuma atitude para melhorar as condições de trabalho, e o verão foi um verão terrível, extremamente quente, as pessoas estavam passando mal dentro do prédio, e chegou 20 de dezembro, foi o limite do suportável, naquelas condições de trabalho, e nós nos organizamos e falamos para a gerência executiva, né, através do Sinsprev, da regional aqui, que nós não continuaríamos trabalhando naquela agência, naquelas condições, né. Falamos, é necessário fazer uma reforma do prédio. A resposta da gerência executiva do INSS em Campinas simplesmente foi lá e jogou fomos transferidos ex officio para a agência da Barreto Leme. E aí, para ter uma ideia, na Regente Feijó, nós atendíamos em torno de 250 a 300 segurados por dia, e na agência da Barreto Leme era em torno de 600 atendimentos. Somando as duas agências, ali nós temos hoje em torno de 800 pessoas por dia dentro daquele prédio, das 7 da manhã às 5 da tarde, que é o horário de funcionamento. O tempo de espera ali tem sido comum, segurados que estão aguardando de 4 a 5 horas para serem atendidos, e muitos casos ainda de segurados que estavam indo, achando que a sua perícia era na agência da Regente Feijó, o atendimento passou a ser feito de forma improvisada na Barreto Leme e perderam suas perícias, por exemplo. Isso foi bem comum de acontecer. E algo que é bastante grave, a gente foi investigar em relação à manutenção do sistema de climatização da Regente Feijó, por que não estava sendo feito, se não tinha empresa contratada para fazer. Nós descobrimos que tinha uma empresa contratada pela gerência executiva da INSS Campinas, essa empresa estava recebendo para fazer a manutenção e não estava fazendo. Então, na nossa avaliação, isso configura improbidade administrativa, porque há uma empresa contratada por parte da gerência para fazer o serviço de manutenção do prédio e acaba não sendo feito. Então, isso também, nós, pelo sindicato, encaminhamos uma denúncia para o Ministério Público Federal, falando não apenas disso, mas também do impacto que teve o fechamento dessa unidade para o atendimento aqui na região de Campinas, né? E nós também fomos conversar com a superintendência do INSS em São Paulo sobre a situação aqui de Campinas. Foi apresentado um projeto de reforma da agência, porém nós não sabemos ainda se há recurso, se há verba para ser feita a reforma do prédio. Então, você olha lá nas imagens do projeto, parece ser bonito, mas se aquilo vai sair do papel e realmente vai se tornar uma agência, é outra história, né? A gente não tem essa confirmação. Então, a situação aqui em Campinas é essa, resumidamente. Nós saímos
né, ano passado, de 4 agências. Hoje nós temos apenas 2 locais de trabalho, numa cidade que tem em torno de 1.100.000 habitantes. E não só isso, Campinas, por ser um polo regional, muitas vezes nós estamos atendendo a região de Jundiaí, por exemplo. Muitos segurados vêm da região de Jundiaí realizar perícia médica em Campinas, porque é um local onde tem vagas mais próximas para a realização dos exames. Então, aqui acaba sendo um polo regional de atendimento. Na reunião que nós tivemos com a superintendência do INSS São Paulo, foi nos falado que essa tem sido a situação geral. As agências têm cada vez menos funcionários e que tem agências, por exemplo, a Rita foi recentemente lá em Cachoeira Paulista, né? Depois ela pode falar para nós, não vai ter funcionário na agência, eles vão fechar a agência por falta de funcionário. Então, essa tem sido a situação hoje do INSS. A grande solução que o governo tem dado para a falta de funcionários tem sido o tal do INSS Digital. E aí o INSS Digital, por mais que a propaganda oficial do governo diga que seja uma forma de melhorar, de agilizar o atendimento, a política não é essa. Na verdade, o INSS Digital está sendo utilizado para forçar, para tentar substituir, digamos assim, a força de trabalho dos trabalhadores que estão aposentando. Ou seja, parte do trabalho que era executado por um trabalhador de carreira do INSS ou está sendo executado pelo 135, por um trabalhador contratado através de terceirização, ou por um estagiário na agência, ou pelo segurado tentando se virar através do digital. E isso tem significado uma piora no atendimento, que as pessoas não estão procurando o atendimento do INSS digital porque é uma forma a mais de serem atendidas. Elas estão procurando atendimento porque elas estão levando a porta na cara, de chegar na agência, ter fila, não conseguir ser atendido, porque o atendimento chamado espontâneo hoje, ou seja, o segurado que ele vai na agência sem ter o atendimento é até 1 da tarde. Depois de 1 da tarde, se você não tem agendamento, você não entra mais numa agência do INSS. Ou seja, o governo tem transferido a sua responsabilidade do atendimento para os segurados. E aí a gente pensa uma coisa, o custo de internet, exige que a pessoa tenha internet, que ela tenha um celular bom, que ela tenha um computador, e se ela precisar do documento, ela tem que ter uma impressora ou pagar pela impressão. Esse serviço era feito gratuitamente pela Previdência. Então, também está transferindo parte do custeio da infraestrutura, os segurados hoje estão custeando parte da infraestrutura do INSS. E para nós que trabalhamos lá, né, tem sido uma situação terrível. Nós estamos ali na Regente Feijó, praticamente, onde era a Regente Feijó está abandonado, nós estamos ali na Barreto Leme, praticamente sem tempo de levantar para respirar, para ir no banheiro, porque estamos tendo que dar conta de uma demanda de atendimento de 800 segurados. E aí, em relação aos processos de aposentadoria, o INSS fala que tem em torno de 2 milhões de processos parados no Brasil inteiro para serem analisados, que estão na nuvem, né? A gente até brinca, fala que os processos o INSS jogou para as nuvens, né? Porque está no digital, você não consegue ver o processo, você não consegue ver o andamento, por falta de servidores para analisar. E Campinas não tem sido diferente. O levantamento que nós temos aqui na gerência executiva do INSS Campinas são em torno de 35 mil processos que estão paralisados por falta de servidor que não tem condição de... que não tem servidor suficiente para atender essa demanda. Então, para ter uma ideia, hoje, lá no atendimento, atendi pessoas que tinham dado entrada em benefícios no mês de agosto. Estavam hoje tomando ciência e conseguindo... Pensão por morte. Pensão por morte. Salário maternidade. Tanto que a mãe da criança até brincou comigo. Ela falou assim, quando eu receber o meu salário maternidade, eu vou aproveitar e usar ele para pagar a festa de 1 ano do meu filho. Foi isso que uma das mães falaram para mim hoje lá no atendimento. Então, essa é a situação. Tem algumas cidades, os trabalhadores lá de Mococa também vieram conversar com nós aqui da Regional de Sinsprev em Campinas. A única agência da cidade, o projeto lá é fechamento da única agência da cidade de Mococa. Então, eu acho que aqui hoje é um espaço importante para a gente fazer esse debate, fazer essa denúncia da situação hoje que se encontra o INSS. E eu acho que, além disso, né, além da questão das condições de trabalho, que está vinculado diretamente à política da reforma e desmonte da Previdência, a gente sair daqui, eu acho que aqui tem companheiros de outros sindicatos, de várias entidades, né, representantes dos trabalhadores, a gente pensar em sair daqui com uma unidade, talvez até, eu acho, conversar com outras entidades, a gente constituir uma frente aqui municipal em defesa da Previdência e contra a reforma. Que eu acho que é uma luta, né? Nós, trabalhadores do INSS, não vamos dar conta sozinho
de segurar esse rojão, vamos usar a palavra exata. Porque, por exemplo, concurso público. É urgente a realização de concurso público no INSS. O próprio INSS reconhece a necessidade de contratar 16 mil trabalhadores. O INSS vai tentar resolver isso a partir de terceirização, o que também nós somos contra, porque é a precarização do serviço público. E tem uma luta dura aí nossa pela frente, que é a luta contra a reforma da Previdência e contra a MP 871, que já é parte da reforma feita a toque de caixa. Então, acho que daqui a gente podia pensar uma articulação mais ampla das outras entidades para sair daqui com uma frente municipal em defesa da Previdência e também engajado aí no calendário. Amanhã nós vamos ter um ato em São Paulo, na Praça da Sé, com diversos sindicatos, centrais sindicais e movimentos, que é um primeiro ato para construir os movimentos de luta e de mobilização contra a reforma da Previdência. Eu penso que de lá deve sair um calendário nacional de mobilização e a gente pensar o engajamento aqui das entidades de Campinas na luta contra a reforma. Eu quero agradecer o espaço, acho que abrir para a Rita aí também fazer a intervenção e depois eu acho que é bastante importante a gente abrir para a intervenção no plenário, fazer o debate, né? Obrigado. Boa noite a todos e todas, aos que estão aqui, aos que estão em casa nos assistindo. E o assunto é urgente. O Cristiano já deu aí um cenário do que significa a reforma e precisamos pontuar isso. Enquanto o governo não aprova a reforma, que é a mudança na lei, que ele quer impor uma idade mínima para trabalhadores e trabalhadoras se aposentarem, quer mexer nas regras de cálculo e quer mexer nas regras para a concessão dos benefícios. Isto é a reforma da Previdência. Enquanto não faz a reforma, ele desmonta a Previdência Pública. E isso vem com o governo Temer, o Cristiano já diz, é anterior a isso, quer dizer, os governos sempre que passam mexem na Previdência Social, dão um jeito de desmontar. O governo Temer assumiu, a primeira medida foi extinguir o Ministério da Previdência Pública. De lá para cá, como disse o Cristiano, vem ocupando um puxadinho aqui ali nos ministérios, enfim, nas secretarias, com a intenção de fazer desaparecer. Ou seja, o risco é, na hora em que mudar a lei, isso sim, vai ter enfrentamento. Nós vamos para as ruas, nós vamos fazer greve, nós vamos enfrentar, porque somos contrários a acabar com mais esse direito do conjunto dos trabalhadores. Até porque, se a gente pensar bem, com a reforma trabalhista, tem muitos trabalhadores que já não se aposentam pelas regras atuais. Um trabalhador intermitente pelas regras da reforma trabalhista, ele praticamente não consegue comprovar tempo de trabalho. Um trabalhador terceirizado, nós sabemos, nunca fica um ano inteiro no mesmo local. Ou seja, a própria reforma trabalhista já restringe o direito à aposentadoria. Agora, a reforma previdenciária é para acabar de vez. Enquanto não aprova a reforma, vai desmontando para criar aquela lógica. É tão ruim, a fila é tão longa, demora tanto que é melhor privatizar. É isso mesmo. Agora, por que não tem funcionário? Por que chegou a monstruosidade de 2 milhões de processos acumulados no país? Porque o governo ficou 20 anos sem fazer concurso público para a Previdência Social. Houve um concurso em 1983, depois houveram pequenos concursos, que assim, muito pequenos, e foi ter concurso a sério novamente depois de 2003. E ainda assim, poucos concursos que não conseguiram ser suficientes para repor todos os trabalhadores que saíram. Ou seja, de 83 para cá, todos esses trabalhadores já têm 30 anos. Esses trabalhadores que entraram antes ou até 83 já têm condição de sair. Já completaram o seu tempo para se aposentar. Ou seja, o governo é intencional. Ficar 20 anos sem concurso público é para hoje esvaziar a casa sem precisar pagar PDV para quem resolver ficar trabalhando. É essa a lógica. É esvaziar a casa por esgotamento. Acabou. O último que sair apaga a luz. E, pior que isso, o governo Temer também assinou um decreto em que ele extinguiu em torno de 60 mil cargos públicos, cargos vagos. O que é extinguir um cargo vago? Quando um trabalhador se aposenta, aquele cargo dele está vago para ser preenchido por concurso público. Ao extinguir este cargo, leva no mínimo 2 anos para criar um cargo novo para que se faça concurso público. Além do que, a Emenda Constitucional 95 congela os gastos públicos por 20 anos exatamente para não ter concurso. Então, o governo está criando um caos intencional no serviço público que está atingindo diretamente o conjunto dos trabalhadores que, por 30, 40 ou mais anos, pagaram pelos serviços públicos desse país, seja saúde, seja previdência, seja assistência, seja educação, porque não tem serviço gratuito.
Tem nada gratuito no serviço público, não. O conjunto da população paga imposto, desde o imposto que é descontado diretamente no seu salário, até o imposto do pãozinho, imposto na passagem do ônibus, no brinquedo da criança, tudo tem imposto. É com isso que o governo está manipulando esse caixa e dizendo o seguinte, não tem dinheiro para as políticas sociais. Tem para quê? Para gastar metade do orçamento com pagamento de juros de dívida que nenhum de nós aqui contraiu. Nós não assinamos dívida pública. Agora, o governo gasta metade desse orçamento. E, para justificar pagar metade do orçamento, que os banqueiros acham que é pouco, ele quer os outros 25%, que é o orçamento da Previdência Social. Por isso a reforma, por isso o desmonte. Então, nesse sentido, o que nós estamos vivendo hoje é fechamento de agências. No Vale do Paraíba tem pelo menos 3 agências já na linha de fechamento. O esvaziamento do quadro de funcionários para atendimento, que é um massacre hoje, um trabalhador ou uma trabalhadora esperar 3, 4, 5 horas para ser atendido, esperar meses pelo agendamento, esperar mais de 1 ano pela concessão de um benefício. Então, essa situação de massacre é para tentar justificar que privatizando vai ficar melhor. Nós sabemos muito bem, tudo que for privatizado é para acabar mesmo, é para... O trabalhador não tem condição de pagar serviço privado. Tá? E a saúde pública. Quantos e quantos trabalhadores estão voltando para a fila do SUS, que foi completamente desmontado, porque não estão conseguindo pagar convênio privado. Mas eles vão tentar vender. Aliás, eles falam na reforma da Previdência que a Previdência vai ser por capitalização. É bom dizer o que significa isso. Isto vai ser uma poupança na mão de um banco ou de um fundo que daqui 40 anos ninguém sabe se esse fundo existe para o trabalhador se aposentar. Portanto, nós defendemos uma previdência pública, nós vamos lutar contra essa reforma e já estamos, na pauta do dia, lutando contra o desmonte, exigindo concurso público, exigindo condições de atendimento. Porque quando o governo fala que o futuro do INSS é ser digital, é digital supostamente para o trabalhador que, por teletrabalho, vai despachar o processo em casa no computador. Beleza. Para o segurado, ele vai ser virtual, porque a maioria da população brasileira hoje tem dificuldade de acesso, tem dificuldade de compreender o que está naquela tela. Ele vai, muitas vezes, à agência para ser orientado sobre uma cartinha que ele recebeu do INSS que ele não consegue decifrar, que ele não consegue entender o que está escrito ali, porque a linguagem é feita de um jeito que não é para facilitar, não. É para a pessoa não compreender o que é que está colocado ali para ele. A decisão, que muitas vezes é quase que, né, um corte definitivo. Então, nesse sentido, o INSS pode, sim, vir a ser virtual para os segurados que não vão ter condição de acessar esse serviço por internet, ou pior, pagaram Previdência 30, 40 anos na vida e vão ter que pagar para terceiros fazer esse serviço. Nós sabemos que por aí dá 30, 40, 50 reais para tirar um extrato previdenciário. Ué. Na urgência, vai acabar pagando para um despachante fazer esse serviço. O serviço que ele tinha até hoje gratuitamente na agência de portas abertas. Para a agência continuar de porta aberta, nós exigimos concurso público, vamos brigar por isso, porque é um dever do Estado, sim, garantir o direito da população e contra a reforma previdenciária, porque a intenção do governo é exatamente acabar com esse direito, para que a gente não possa nem mesmo brigar por ele. E quero agradecer aqui esse espaço para que a gente possa conversar com a população e vamos estar conversando nas portas de fábrica, na feira, precisamos conversar nos bairros, porque não adianta depois que acabar, companheirada, depois que acabar, acabou. Temos que brigar agora, enquanto ainda tem Previdência Social Pública de porta aberta funcionando. Obrigada, Rita. Obrigada, Cristiano. Eu vou abrir, então, para a fala do plenário, do público, quem quiser fazer perguntas, comentários, manifestações, está aberto. O microfone está ali do lado. Se puder falar seu nome, se apresentar, falar se representa alguma entidade, tá? Convido aí vocês, público, a se manifestar. Deixa eu perder a timidez, gente. Tem que ter o primeiro para... Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, podendo participar desse debate. Meu nome é Odair Cremasco, eu sou servidor do INSS, servidor da Regente. Já fui gerente executivo, já fui responsável pela administração aqui regional. Tomei todas as pancadas possíveis e imagináveis
que é administrar uma unidade desse tamanho, mas sempre tive de portas abertas e eu acho isso importante. O grande problema hoje que a gente vive é jogar a responsabilidade do atendimento para o público. Como o Cristiano bem ilustrou, e a Rita também enfatizou, nosso segurado não tem a instrução suficiente, não tem a capacidade, não tem a facilidade de entender aquilo que está acontecendo e aquilo que ela está sendo responsável. Nós tivemos, no ano passado, nos últimos 2 anos, o pente fino da Previdência dos benefícios por incapacidade. As pessoas não entenderam que ela estava recebendo uma carta que, em 3 dias, ela tinha que passar por uma perícia médica, e essa perícia médica ela tinha que estar profundamente documentada para comprovar sua situação de incapacidade há mais de 8, 9, 10 anos que ela estava aposentada por invalidez. Se a gente sabe que um convênio médico de grande porte não atende os seus clientes em 1 semana, imagina o SUS vai emitir um laudo pericial para poder completo, para poder que essa pessoa se submeta a uma perícia médica. Nós tivemos, de cada 10 benefícios de auxílio-doenças que eram concedidos, 8 foram cortados. De cada aposentadoria, de cada 10 aposentadorias, em torno de 4 a 5 aposentadorias foram cortadas. Por quê? Muitos não conseguiram comprovar sua incapacidade. Então, nós temos, assim, uma situação em que a população é colocada em situação de ter que resolver um problema econômico. Nós teremos agora o novo pente fino. Na medida provisória que foi editada recentemente, o próximo será a pensão por morte e o auxílio reclusão. Nós vamos ter a nossa população que não tinha uma união estável documentada devidamente, ou que foi comprovada com documentos que para o servidor eram suficientes para entender que aquilo era verdadeiro, porque eles não eram casados oficialmente, eles vão ser revistos e nós prevemos aí um corte grande nas pensões. Nós vamos deixar as nossas senhoras idosas sem o benefício. Nós temos uma situação em que a grande maioria da população teve um casamento, teve uma separação, teve uma vida em comum, mas não uma vida que possa ser documentada. Ninguém vai lá todo dia abrir uma conta corrente conjunta. Ninguém todo dia vai num convênio eu quero colocar essa minha pessoa como minha companheira, eu quero regularizar isso no cartório. A gente sabe que cartório é caro. Então, nós vamos ter um número grande de benefícios que vão ser cortados. Além disso, nós temos a situação atual. Até mesmo aquelas que são casadas, que viviam com seus maridos, seu marido faleceu em outubro, ela deu entrada num benefício digital pelo 135, pela internet, se ela teve algum filho que teve o cuidado de fazer isso. Ela não apresentou nenhum documento, ninguém a viu, e ela simplesmente tem um número de protocolo. Daqui 4 a 5 meses, alguém vai dizer para ela, apresente os documentos. Ela vai apresentar os documentos e depois vai ser analisada a situação dela. Só que o marido dela ele era beneficiário. O benefício dele está cessado desde outubro. Como que essa senhora está sobrevivendo? Esse é o questionamento. Quando a gente fala em número de 2 milhões, a gente pensa assim, 2 milhões esperando a aposentadoria. É fácil pensar naquele que está trabalhando, está esperando a sua aposentadoria para poder receber um acréscimo na sua renda. Mas quando a gente pensa numa senhora de 80 anos,
que sofreu a dor de perder o seu esposo e tem lá seu benefício da aposentadoria do seu marido cortado, como que ela está sobrevivendo? Nós vamos ter também o pente fino dos benefícios assistenciais, dos LOAS, do BPC. Os benefícios daqueles por incapacidade vão passar por perícia médica. Eu sinto muito. Eu prevejo que nós vamos ter muita dificuldade. Eu não acho que a gente não deva fazer uma revisão. Eu acho que nós temos. É muito fácil, quando vem uma associação de médico, quando vem o governo e diz assim, tinha grávida recebendo benefício por incapacidade há 2 anos. Eu acho, fala assim, olha que legal, fizemos uma revisão, cortamos um benefício indeferido, um benefício que não era merecido. Mas quantos desses nós temos? E o resto? Será que de cada 10, eram 8 que não mereciam? Será que eram 2? Será que eram 3? Mas 8 eu acho que faltou um pouco de critério. Então, é esse o meu pensamento que eu acho que a gente deve refletir. Uma reforma da Previdência, talvez o Brasil precisa fazer uma reforma. Mas por que somente um lado da balança? Somente um lado que paga e não um lado que arrecada. Será que as empresas vão sair fora dessa reforma? Aqueles benefícios que a gente concede de aposentadoria especial, que a empresa que cria uma condição ruim de trabalho, que faz com que o seu trabalhador viva numa condição exposto a um agente que possa fazer mal para a saúde dele, não tem que pagar mais? Hoje ela paga? Hoje ela não paga. E o INSS, muitas vezes, é obrigado a reconhecer. E quando reconhece, que é difícil reconhecer, não cobra dessa empresa por ter feito mal para a saúde e ter dado um prejuízo à Previdência. Então, uma reforma tem que ser feita, mas dos 2 lados da balança. Não precisa cair somente nas costas do trabalhador. Essa é a colocação que eu gostaria de fazer. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Dair, pela contribuição. Alguém mais quer fazer uso da fala? Ali, por favor. Boa noite. Meu nome é Adilson. Eu agradeço a oportunidade aqui perante a mesa, né? Perante a vereadora, a todos aqui. Eu sou diretor-presidente da Astlin, Associação dos Trabalhadores Lesionados nas Empresas Metalúrgicas de Campinas, Valinhos e região. Sou também um segurado no INSS, né? Que, por coincidência ou acaso, passei por perícia devido à minha lesão desde o ano de 2000. Sofri acidente na empresa em 2000, certo? Venho nessa luta para cada dia provar a minha lesão nas várias perícias que eu passei, nos tratamentos que eu faço, etc. Tá? E eu vejo assim, antes da precariedade no acesso do segurado, né? Tanto que a gente recebe muitos trabalhadores na nossa sede, tá? A gente tem atendido na medida do possível, mesmo sem os recursos, né? Que a gente acha o ideal mínimo para a gente atender esses segurados, esses trabalhadores, no caso, a gente continua, a gente tem que atender, né? A gente faz de tudo um pouquinho para estar atendendo. Então, assim, antes do entendimento geral, do suporte e do acolhimento, né, ao segurado, eu que passei agora recentemente, no dia 12 de dezembro, por perícia, a servidora, no caso ali, que me atendeu, é Eliane, né? É isso, se eu não me recordo. O último que eu passei foi o colega, né? E eu passei
nada mais correto, é lógico, né? A gente passa por perícia, a gente tem que provar da nossa situação, da nossa incapacidade, né? Agora, o processo, eu acho que ele parou no tempo. Por que ele parou no tempo? Primeiro, as condições de trabalho desses servidores, desse pessoal. A gente vê a gente que está aguardando do lado de fora, né? A gente vê a luta, a gente vê a batalha ali do dia a dia, né? Muitas pessoas não têm condição, né, de estar esperando, né? Mas é o recurso pronto que eles têm ali no momento. Ele havia falado no atendimento de 800, né, segurados por dia, é uma mágica. Para se alguém for ter a oportunidade de um dia na agência da Barreto Leme, que hoje, né, que eu comecei o meu processo pericial na Regente Feijó, né, e pelo fato na ocorrência da manutenção, né, entre aspas, do ar-condicionado, mas a gente que entra lá sabe que não é só isso, né, tem vários outros fatores que afetam ali tanto os segurados quanto os servidores, né, que são muitos e são graves, né, a gente vê que não é fácil. E esse número de 800, né, é uma mágica, na minha visão. Aí, diante disso, né, voltando um pouco no assunto do atendimento aos trabalhadores metalúrgicos, né, que a gente depara, a gente, na nossa associação, a gente faz tipo uma triagem de preparação, né, a parte de documentos, né, exames, laudos, a gente procura atualizar esses trabalhadores. Tanto que foi mencionado que o conhecimento eles não têm, a maioria não tem o conhecimento, né, eles não sabem como preparar a questão de exame, a questão de buscar perante ao seu médico assistente um laudo, né, a abertura de CAT, né, que é o fundamental, que vai caracterizar, que vai justificar e comprovar o acidente desse trabalhador, né, ou essa lesão, né. Então, são N fatores que barram, né, até que esse trabalhador chegue a essa perícia. Diante disso, a gente tem também a dificuldade da descaracterização, né, dos laudos propriamente ditos pelas empresas, né? A gente que está nesse meio, a gente que acompanha, a gente que passa por perícia, a gente que participa, né, de vários encontros, né, com instituições, até com outras associações, no Sereste, né, em sindicatos, a gente nota que esse fato ele está muito evidente, né? Ele está muito evidente dentro, assim, porque a gente não sabe até que ponto a nossa prova, né, será de fato aceita, no caso, né? Porque do outro lado existem as empresas. Por que eu falo isso? Porque nós passamos também, assim como a gente passa por perícia no INSS, nós passamos por uma perícia dentro das empresas, quando de uma lesão, quando de um acidente, né? Existe a 8D, então tem vários processos. Mas só que no desenrolar desse processo, existe uma negativa na emissão da documentação mínima que um trabalhador teria que levar para passar por uma perícia no INSS. Tipo, abertura da CAT. As empresas não abrem CAT. Onde a gente vai buscar a abertura? O que comprova o acidente ou a lesão desse trabalhador? Se a gente chega numa perícia só com um simples exame, é automático. O que o perito vai ser negado esse benefício? Não tem como, certo? Não tem. Ele também não tem provas para estar justificando, né, o deferimento desse benefício. Então, diante disso, também
né, contando com os recursos que hoje o INSS, a gente entende que não tem, né, infelizmente, né, devido a esse desmonte aí com a reforma, né, agora acabou de mencionar, são 2 agências só em Campinas. Então, a gente pediria, né, para a união, né, a união de forças, né, o quanto antes, né, assim como foi mencionado agora de pouco, para a gente tentar, né, otimizar, né, da melhor maneira possível, né, esse atendimento. Volto a repetir, né, primeiro, reforçar o sistema de análise, que é o INSS, dar suporte através de contratações que estão defasadas, né, e depois, né, dar suporte também para os segurados. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigada, Dilson. Alguém mais? Por favor. Ah, sim. Se inscreve. Eu sou Maria Emília, eu sou trabalhadora municipal aqui no município de Campinas, trabalho numa creche, e também vim aqui para participar do debate, também para denunciar que nós, servidores municipais, também estamos sofrendo um processo uma tentativa de reforma de previdência nossa também. O governo Jonas Donizete quer empurrar uma reforma da previdência do nosso Instituto Camprev, também alegando que o Instituto não tem recursos para se manter, e forçar uma previdência do tipo complementar. E é uma luta grande que nós temos que nos desafiar, sim, né? Porque a nossa reforma da nossa Previdência não está descolada da reforma da Previdência a nível nacional. E, em que pese, assim, quando nós, trabalhadores, né, nós adoecemos, a gente também recorre a mecanismos internos, assim, para provar que nós estamos doentes. E me parece como com o INSS, né? E nós, trabalhadores, temos que provar para os outros trabalhadores que nós estamos adoecidos, assim. Então, agora que a nossa prefeitura abriu um processo para compor uma CIPA, nós estamos participando das reuniões da CIPA, e a gente se colocou em contato com muitas doenças do trabalho, e o maior número de afastamentos dos trabalhadores da prefeitura são por doenças de saúde mental, ligadas ou não ao trabalho. Mas a gente sabe que aí a prefeitura tem uma dificuldade muito grande em reconhecer doenças de saúde mental que são derivadas do trabalho. Ela não reconhece. As pessoas relatam que elas entram, né, bem no trabalho, e por questões do trabalho se adoecem e não conseguem comprovar. Um exemplo que a gente teve recentemente foi uma trabalhadora que foi assaltada próximo ao trabalho, então caracterizou como um acidente de percurso. Só que ela se sentiu bem para trabalhar naquele dia. Então, ela trabalhou naquele dia. Passado alguns dias, ela se sentiu mal, se sentiu doente, né, traumatizada por aquele assalto, que foi muito violento, próximo ao local do trabalho, enfim. Aí ela recorreu ao processo da prefeitura, abriu, e aí é isso, né? Doente, agora estou doente, tenho que provar que estou doente, tenho que provar que eu sofri um trauma. E o benefício, né, vocês falam benefício, mas o que ela tinha de garantia era uma licença. Passado muitos dias desse processo, ela conseguiu a licença, mas ela não pôde descansar aqueles dias, né? Então, a licença veio depois da necessidade dela, assim. Então, e são exemplos de como internamente, né, nós temos que comprovar as nossas doenças, sejam elas doenças de saúde mental ou acidentes de trabalho propriamente dito, que a prefeitura tem, de fato, muita dificuldade de aceitar. No nosso caso, o processo chama CIAT, né? E é muito difícil, assim, você tem que juntar uma série de documentos para comprovar que você teve um acidente, tem que ter testemunha. É uma coisa, assim, também muito... que se burocratizou de uma forma assim que é mais fácil, as pessoas acham mais fácil ir trabalhar doente do que ter que recorrer a esse tipo de CIAT ou mesmo um afastamento do dia, assim, uma licença para tratar a saúde se trata de uma questão que você vai ter que passar o dia no posto de saúde, depois você tem que levar o seu atestado num serviço da prefeitura,
isso acaba sendo... As pessoas fazem essa conta, né? Não, eu acho que eu vou trabalhar doente, porque é mais fácil eu trabalhar doente algumas horas do que eu ter que enfrentar um posto, depois eu vou ter que levar esse documento para a prefeitura pode negar, eu vou ter que voltar ao médico do posto naquele dia. Enfim, então, o que acontece são as pessoas segurando a onda, indo trabalhar doentes, porque a prefeitura também não garante afastamentos seguros, afastamentos tranquilos, e que a pessoa não tem que provar, né, que merece aquele afastamento. É isso. Obrigada, Maria Emília. Mais alguém? Peraí. Uma boa noite a todos. Eu sou o Nicolute Júnior, assessor do vereador J. Silva, vereador aqui da casa. Agradeço à vereadora Mariana Conte pelo convite. Pois bem, abordar o assunto, eu acho, partindo de mim, um tanto complexo. Mas eu prefiro pegar pelo que foi dito pelos representantes aqui da categoria, e foi o bastante para entender que a situação é grave, tem que existir, sim, e esse primeiro passo foi dado, um chamamento em nível de Brasil, para que nós obtenhamos aí uma resposta urgente para resolver, para se dar um basta nessa situação que, ao meu ver, já passou do tempo, passou da hora. Ok? O que eu tenho para o enfoque é isso. Obrigado. Obrigado, Mariana. Obrigada, Nicolute. Companheiro ali também. Boa noite a todos. Meu nome é Elcio. Sou diretor da associação junto com o companheiro aqui, Camilo. Uma associação que foi fundada em 2012 por uma necessidade extrema de informações que faltavam aos trabalhadores e, através do sofrimento vivenciado na nossa vida dentro do chão da fábrica, nós se organizamos e nasceu essa associação com o objetivo único de trabalhar em cima da questão da saúde dos trabalhadores. Algumas resistências foram encontradas, mas estamos aqui na luta e acredito eu, falando, que essa luta ela tem que ser aumentada. Nós sabemos das deficiências que tem o INSS e muitas vezes nós deparamos com isso, mas acreditamos também que o momento é oportuno para que os trabalhadores, toda a sociedade, se organize em torno desse objetivo, que é manter essa unidade dos trabalhadores segurados. Ou seja, nós estamos vendo um quadro alarmante de trabalhadores com problema mental. E esses trabalhadores não conseguem ter acesso à internet. Então, se eles não tiverem um INSS, uma repartição pública para poder dar esse atendimento, eles não vão conseguir marcar perícia e vai ficar uma situação muito difícil. Eu tenho aqui uma matéria, eu vi uma matéria aqui hoje, agora. A Justiça Federal proferiu sentença favorável a pedido da Defensoria Pública da União e do Ministério Público Federal para que o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, só conceda benefícios previdenciários depois de esgotada todas as instâncias administrativas. A decisão tem abrangência nacional. Essa matéria está aqui, tá bom? Então, é isso que eu tinha que falar e agradecer por essa oportunidade. Muito obrigado.
Obrigada, Elcio. Mais alguém quer fazer uso da fala? Eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, para os nossos debatedores, porque aqui, na verdade, a gente está discutindo, essa audiência começou como um debate sobre a agência da Regente Feijó, mas, como eu disse, né, é só a ponta do iceberg que leva a uma discussão muito mais profunda, que é do interesse do conjunto da população, de um mecanismo perverso de dificultar o acesso, né, de fazer a reforma da Previdência por dentro, né, dificultando o acesso, criando muros para que as pessoas consigam acessar os seus direitos, acessar os benefícios. E como essa é um dos mecanismos que está sendo realizado, né, para, na prática, negar os direitos do conjunto e dos trabalhadores, da população como um todo. Eu gostaria que vocês comentassem sobre a questão da revisão dos benefícios, né? O Odair comentou, mas assim a gente tem acompanhado as notícias, né, com muita preocupação. Esse é um dado bastante alarmante, né? 80% das aposentadorias por invalidez foram aí, digamos assim, canceladas, não sei exatamente qual é o termo, mas canceladas, e eu fico imaginando, são pessoas que estão fora do mundo do trabalho há décadas, quer dizer, há 10 anos fora do mundo do trabalho, e, de repente, ela descobre que aquela aposentadoria, que ela não vai ter mais o direito à aposentadoria, né? Como isso eu acho que é uma questão importante, e a questão também dessa proposta que está circulando da desvinculação do BPC em relação ao salário mínimo. O BPC, o benefício de prestação continuada, que também, na prática, a meu ver, é uma forma de, na prática, acabar com o BPC, porque se está desvinculado do salário mínimo, não vai ter reajuste, a inflação vai corroer ao ponto de virar digamos assim, né, de não conseguir cumprir aquilo que é o objetivo, que é garantir o sustento aí de uma população bastante fragilizada. E essa é a minha questionamento, e eu gostaria também de alertar para essa questão, né? Esse processo o dado que foi apresentado aqui, que metade dos trabalhadores do INSS, nível federal, estão aí com tempo para se aposentar, o que corresponde a 16 mil trabalhadores dentre 33 mil, se metade vai se aposentar, então aí a gente entende porque, né, estão fechando os processos da agência, e esse processo de terceirização, na prática, é levar as pessoas que recorrerem a um benefício a processos tal como telemarketing, né? Então, quem teve que lidar com um telemarketing, né, lidar com uma situação de ter acesso a qualquer digamos assim, resolução de qualquer problema por meio do telefone, falando com um PBX, falando com um atendente que está terceirizado, que está em outro local, que não tem conhecimento, e todo mundo já teve essa experiência, a gente pode ter a dimensão do que é esse processo. Eu não sei se eu estou equivocada, se essa analogia cabe nesse caso, mas eu gostaria que vocês comentassem isso e aí, então, fizessem as considerações finais desse debate. Obrigada. Bom, acho que até pelas falas que foram feitas aqui no plenário, né, uma coisa que chama muito a atenção é exatamente o que esse massacre significa para os trabalhadores ali na prática, no dia a dia. Quer dizer, de onde veio o massacre? Reforma trabalhista, fim do Ministério do Trabalho, fim da Justiça do Trabalho, quer dizer, acabou a fiscalização do próprio Ministério do Trabalho sobre as condições de trabalho nas fábricas. As condições de acidente, aquilo tudo que a gente conhece na fábrica, no banco, enfim. No serviço público também, que a gente muitas vezes recorre à fiscalização para expor as condições de trabalho. Ou seja, com o fim de tudo isso, está se consagrando o massacre a sangue frio ou a sangue quente no local de trabalho, seja ele qual for. O governo está liberando os patrões para massacrarem. E está dizendo o seguinte: o Estado não vai pagar a conta do massacre. É isto que o governo está fazendo
com a revisão dos benefícios por incapacidade, porque é isso mesmo. Pensa num trabalhador na faixa dos 50 anos de idade, aposentado por invalidez há 20 anos. Esse trabalhador ele tem que provar para a humanidade que ele é inválido dia a dia. Porque se um desafeto dele ver ele batendo um prego na porta do vizinho, ajudando o outro a trocar pneu, é capaz de, na agência, denunciar que aquele vagabundo está recebendo benefício e está fazendo bico na vizinhança. Muitas vezes, no atendimento, eu recebi pessoas que pegavam ceia, esperavam horas para denunciar alguém porque estava recebendo benefício. Tá, mas o que a pessoa estava fazendo? Não, estava pintando a janela, não sei de quem. A pergunta que eu fazia, quem na sua família não está recebendo benefício? Invariavelmente, tinha um parente que não tinha conseguido receber o benefício, ela ia lá denunciar outro que recebia. Ou seja, a pessoa que é aposentada por invalidez, ela tem que provar que ela é uma inválida o tempo todo. Portanto, o governo, em primeiro lugar, ele era obrigado a fazer uma revisão dos benefícios por invalidez das aposentadorias a cada 2 anos. Se esse segurado passasse regularmente por perícia, ele mesmo, muitas vezes, estaria se preparando para essa perspectiva até de repente, o benefício ser suspenso. A situação dele poderia estar mudando. O governo não fez esta revisão por todo este tempo, só que, de uma hora para outra, ele decidiu fazer economia. É isto. A justificativa do governo para a revisão dos benefícios por incapacidade das aposentadorias foi economia. E vai ser a mesma justificativa agora, tanto que a Previdência, o INSS, está ocupando um puxadinho no Ministério da Economia. Para quê? Vai fazer revisão de pensão, vai fazer a revisão dos benefícios assistenciais. 400 mil benefícios assistenciais. E a justificativa que saiu no jornal de grande circulação é que, se o governo são suspeitos de fraude, se o governo fizesse a revisão administrativa antes de suspender o benefício, isso levaria até 1 ano, 1 ano e meio. Pois bem, o governo suspende e condena essa pessoa a 3 anos de fila no recurso sem pagamento. Pode ser que depois de 3 anos ela prove que ela tem direito ao benefício, só que ela está sem o pagamento. A lógica do governo é economia com a vida dos trabalhadores, com a vida da população que sustenta a Previdência Social, dos trabalhadores e trabalhadoras que sustentam diariamente esse Estado, seja a Previdência, seja todo o orçamento público. São os trabalhadores que sustentam esse orçamento. Então, nesse sentido, em relação às revisões, em relação ao conjunto das falas, é isso. É liberar o massacre e depois não vai pagar a conta do massacre, da verdadeira epidemia que está se tornando o adoecimento por condições de trabalho e que o governo está dizendo o seguinte, vai criar filas intermináveis, vai criar tempo de espera interminável, uma infinidade de recursos que a pessoa tem que fazer. Detalhe, doente. Uma pessoa em condições normais já tem muita dificuldade de lidar com a burocracia, pensa um trabalhador, uma trabalhadora doente, tendo que lidar com o massacre da burocracia. Por isso, estamos aqui, vamos estar em todos os espaços aí, fazendo essa luta, que chamamos todos para essa luta junto com a gente, como disse o Cristiano, não são os trabalhadores do INSS que vão resolver essa parada. Precisamos de todos para defender uma previdência pública de qualidade e aí avançar para a saúde, educação e para os serviços públicos de qualidade. Obrigada, Cristiano. Em relação à questão do corte dos benefícios, né, 80% dos trabalhadores aposentados por invalidez tiveram seus benefícios cortados. E tem um número disso em dinheiro. Né? O que significa isso de economia para o governo? Estão falando em 6 bilhões. Isso é o volume de benefícios cortados que uma associação aí dos médicos peritos se vangloria, inclusive, disso, né? De terem feito uma mini reforma da Previdência, como a Mariana falou, uma reforma por dentro. Então, esse é o número. 6 bilhões é o quanto está valendo o massacre da classe trabalhadora. E quando esse segurado, que vai ter a revisão do benefício, ele recebe a carta para marcar a perícia, eu já vi muitos casos que o segurado ele simplesmente ligou, ele não conseguiu nem agendar a sua perícia. Ou seja, os que conseguiram agendar tiveram o benefício cortado, mas tiveram muitos que não conseguiram, na burocracia do INSS, nem mesmo conseguir fazer o seu agendamento. E esses segurados, né, eles vão correr para algum lugar, ou seja, as pessoas estão doentes, sem condição de trabalhar e sem receber. Muitos dos segurados estão procurando a justiça. E recentemente, o Judiciário
fez uma audiência pública também em relação a isso, questionando o porquê da demanda tão grande relativo ao INSS, porque tem tanto processo em que o INSS arreu na justiça, e principalmente benefícios relacionados à incapacidade para o trabalho. Os dados que a gente viu, a justiça gastou mais de 200 milhões só em custas processuais de processo relacionado ao INSS. Ou seja, o segurado ele tem o benefício negado no INSS, ele vai procurar a justiça, na justiça o juiz vai indicar um perito judicial, um médico perito judicial, que vai fazer uma perícia dele com um especialista, e isso tem um custo. E a análise, ou seja, a análise da incapacidade que era para ser feita pelo INSS está sendo feita pelo judiciário, ou seja, o INSS também está jogando para a justiça o reconhecimento do direito. Só que isso tem um limite, né? Não é achar que vai conseguir resolver a sua vida na justiça, o segurado que teve o benefício cortado, porque não vai, porque isso é uma ação, o enfrentamento disso tem que se dar no campo político, ou seja, com os trabalhadores organizados fazendo enfrentamento com uma política de Estado, que é uma política que tem o principal objetivo de cortar gasto. Então, ou seja, tem um movimento também de judicialização dos direitos, né? Então, essa ação da DPU, né, que o companheiro falou, o que o INSS faz? E essa decisão da DPU assim, é o mínimo essa decisão da Justiça, né, com base na ação da Defensoria Pública, é o mínimo do mínimo, ou seja, as pessoas têm o benefício cortado, como a Rita também falou bem, para depois recorrerem para ter o benefício reativado. Agora você imagina, para conseguir o atendimento do recurso desse benefício demora, imagina a análise desse recurso. É 1 ano e meio, 2 anos, pelo menos, para ele ter uma decisão desse processo. Então, assim, é o mínimo que é o direito da pessoa a ter uma defesa prévia antes de ter o seu benefício cortado. Agora, sim, o INSS tem uma coisa que o INSS é mestre em não cumprir essas decisões. Eles vão inventar algum memorando, algum jeito de cumprir isso de forma atravessada e desviar, de não cumprir essa decisão aí. Então, nós que trabalhamos lá, para nós não chegou nenhuma orientação ainda em relação a isso, nós também ficamos sabendo dessa decisão, né? Ela, de certa forma, ela pode até ser considerada uma vitória, mas no campo judicial, mas não vai resolver a vida. E aquilo ali simplesmente é o direito que você vai ter de, talvez, lá na frente, o INSS cortar o seu benefício, né? E, às vezes, correndo o risco até de cortar e você ter que pagar depois, devolver dinheiro para o INSS. Ainda existe esse risco. E aí, sobre a questão do BPC e da reforma da Previdência, o projeto do governo de colocar idade mínima de 65 anos para aposentadoria é lembrar que em algumas regiões do país a expectativa de vida não chega a 65 anos. E a gente pensa, né, nas regiões mais pobres, norte, nordeste, mas na cidade de São Paulo tem regiões da periferia que a expectativa de vida não chega aos 65 anos. Ou seja, parte da classe trabalhadora vai morrer antes de conseguir aposentar, né? Ou, se não morrer, eles vão tentar fazer com que a aposentadoria ela se aproxime cada vez mais da hora da morte. Então, para nós ter a perspectiva da aposentadoria enquanto direito, é o trabalhador ter o direito de se aposentar com saúde, não é trabalhar até morrer. Esse é o projeto do governo. E em relação à desvinculação do BPC, o governo é bastante perverso, porque o governo avalia que, até como reflexo da reforma trabalhista, em que você acaba praticamente com um vínculo formal de trabalho, ou seja, não tem contribuição para a Previdência, o governo próprio avalia que vai ter um aumento na concessão do BPC. Ora, se o trabalhador tem 65 anos, uma idade avançada, não conseguir se aposentar, ele vai pedir o BPC. Então, desvincular do salário mínimo também tem inserido na política de reforma da Previdência. Eles estão prevendo que, se vai todo mundo para o BPC, a reforma da Previdência não vai ter o efeito que eles querem, né? E eu acho que outro item que é importante a gente falar da reforma é a tentativa do governo de unificar todos os regimes de previdência num único. A gente estava falando, a professora Sarah Greenman falou que é em torno de 3 trilhões, né? 3 trilhões o dinheiro que todos os fundos de previdência, seja o regime geral de previdência social do INSS, os regimes próprios dos estados e dos municípios têm em caixa. Da complementar também. Da previdência complementar também, inclusive. Ou seja, é dinheiro que banqueiros, empresários têm todo interesse em colocar a mão nesses recursos que são as economias dos trabalhadores aí de 30 a 40 anos, né? E eu acho que é importante também ressaltar, a reforma da Previdência ela pode estar vindo, talvez, primeiro para os trabalhadores, né, seletistas, como a gente diz,
mas a gente teve recentemente a aprovação da reforma da Previdência na cidade de São Paulo para os servidores públicos. E, para mim, a aprovação da reforma da Previdência para os servidores públicos em São Paulo é o grande laboratório. Se passou em São Paulo, vai passar no Brasil inteiro. Então, não é à toa que o Jonas, né, presidente da Frente Nacional aí dos prefeitos, né, está articulando também uma reforma da Previdência para os municípios em nível nacional. Ou seja, passou em São Paulo, que é a maior cidade do país, onde tem milhares de funcionários, tem sindicatos organizados, né? Os trabalhadores da Prefeitura de São Paulo estão numa greve duríssima para tentar revogar a reforma lá. Chegaram a colocar 80 mil trabalhadores nas ruas de São Paulo, coisa que a gente não vê na imprensa, né? Mas um ato muito grande, uma greve muito grande lá, estão tentando derrubar. E passou em São Paulo, passa no resto do país. Então, acho que agora é pensar uma luta articulada e da unidade da classe trabalhadora, seja trabalhadores no Estado, trabalhadores de empresa privada, né? Uma coisa que a gente fala muito no INSS, que muitas vezes a diferença dos trabalhadores, né, que estão lá e que vão ser atendidos é que tem um balcão na nossa frente, né? Porque os ataques, a tendência dos ataques é que sejam mesmo arroxo salarial, mexer na Previdência, piora das condições de trabalho. Então, além de tudo, né, a gente usa a palavra servidor público, mas nós gostamos muito da expressão que é trabalhadores no Estado. Trabalhadores no Estado que garantem aí, né, os serviços públicos, né, com toda a dificuldade, com todos os ataques. E, mais do que nunca, eu acho que isso pode ser um primeiro passo para a gente construir uma unidade na luta com uma pauta central e necessária, que é a luta contra a reforma da Previdência, contra o desmonte dos serviços públicos e também pela realização do concurso público. É algo que só nós, do INSS, no caso específico nosso, não vamos dar conta. Vamos precisar do apoio aí de todo mundo. Obrigado. Eu agradeço. Eu só queria comentar que é exatamente isso, né? O prefeito aqui de Campinas, que é presidente da Frente Nacional de Prefeitos, tem dito na imprensa e debatido aí que tem negociado com o governo Bolsonaro a entrada da reforma da Previdência dos servidores públicos municipais no bojo do pacote da reforma, e também os estados, né? Então, está tendo uma articulação do governo em nível federal para que os estados apoiem a reforma da Previdência em nível federal, condicionando que entre algumas medidas, digamos assim, adiantando a reforma da Previdência em nível estadual. Lembrando que o Sampaprev foi aprovado sob muita luta, os trabalhadores de São Paulo, do Serviço Público de São Paulo, estão em greve, e uma das questões é exatamente o aumento da alíquota, né? Então, uma das discussões que tem sido apresentada, e que, inclusive, o próprio prefeito de Campinas tem dito, a intenção de aumentar a alíquota de arrecadação até 14%, o que significa um impacto grande, né, sobre a receita e sobre, né, o orçamento do trabalhador. E, na verdade, o que a gente está vendo é que o trabalhador contribui durante décadas, e, na hora de exercer o seu direito, de exercer o seu benefício, isso não é devolvido por conta da irresponsabilidade, por conta do sequestro, por conta dessa lógica de entender a previdência pública apenas do ponto de vista monetário e não como um direito social, porque, na verdade, a gente precisa resgatar, nesse debate, a gente precisa resgatar a ideia de qual é a finalidade da Seguridade Social, não é dar lucro. A finalidade da Seguridade Social é garantir acesso aos direitos, é você fazer distribuição de renda, é você conseguir aí garantir que a populações vulneráveis e que o trabalhador possa usufruir depois de uma vida de trabalho, porque ele não contribui apenas naquilo que ele arrecada dentro da lógica de capitalização, mas tudo que o trabalhador faz contribui para a riqueza do país. Afinal, o PIB desse país é feito a partir do trabalho cotidiano da população e do conjunto dos trabalhadores das diversas categorias nos mais diferentes trabalhos. Então, essa ideia da Seguridade Social como um direito e não a partir de uma lógica monetária é importante. Então, eu agradeço muito a presença da Rita, do Cristiano, de todos vocês que estiveram aqui, das entidades que estiveram aqui representadas. A gente fez esse espaço como um espaço de denúncia, como um espaço de alerta, e eu acredito que tem que ser um chamado também para a luta, para a unificação e para o apoio da população que está vivendo o cotidiano, que venha fazer parte desse movimento, que é um movimento em defesa dos direitos e da dignidade, e para que a gente possa combater essa barbárie, porque se isso tudo
está acontecendo, mas assim, né, o impacto disso na vida das pessoas, mas se esse projeto de Estado, de fato, vier a cabo, a gente vai ter uma situação de barbárie no nosso país, e é isso que nós não queremos. Então, é um chamado para todo mundo vir participar desse processo de luta. Muito obrigada e vamos à luta. Nós encerramos agora o debate público que foi convocado pela vereadora Mariana Conte para falar sobre os problemas dos trabalhos do INSS aqui na cidade de Campinas. E agora nós temos aqui ao lado a vereadora. Vereadora, uma espera de 5 horas ou mais para ser atendido no INSS, 1 ano ou mais para poder receber os benefícios de direito, né? Cancelamento de aposentadorias de pessoas que já estavam há mais de 10 anos aposentadas por alguma deficiência, né? E por aí vai. Eu imagino, a senhora disse que convocou esse debate para falar de um problema, e aí aparece tudo isso. Como é que a Câmara pode contribuir para que esse tipo de problema, esses problemas possam começar a ser resolvidos? Olha, acho que tem várias questões, né? A primeira coisa é a importância desse debate vir a público, porque muita gente sofre isso no cotidiano, tem que lidar com uma perda de benefício, tem que enfrentar uma fila e muitas vezes não sabe exatamente qual é a origem desse problema que ela está sofrendo. Então, esse debate público dá espaço, né? O espaço, a Câmara tem esse papel, na minha opinião, de ser porta-voz, ser uma tribuna para que essas questões sejam discutidas no espaço público. Em segundo lugar, especificamente sobre a questão da agência do INSS, que foi o motivo inicial da convocação, o fechamento da agência da Regente Feijó, as dificuldades de infraestrutura, o acúmulo das atividades na Barreto Leme. A gente também, eu vou encaminhar os resultados daqui para a gerência executiva, que foi convidada para essa sessão, mas não confirmou e não esteve presente, e vamos encaminhar essas questões. Para além disso, eu acredito que é importante que a gente seja parte aí, né, do movimento e dessa luta em defesa da Seguridade Social, da Previdência, porque, como nós vimos, é um debate muito mais amplo, é a ponta do iceberg de um problema, que é um problema de decisões políticas que são tomadas. Então, aqui na Câmara, tenho falado sobre isso, tenho discutido isso nas minhas falas, na tribuna, da importância da Câmara enquanto poder legislativo, discutir sim as questões referentes às decisões que são tomadas em nível nacional que afetam diretamente os munícipes de Campinas. E a reforma da Previdência é uma delas, que tem aí uma discussão da reforma da Previdência também nos servidores públicos municipais. Então, tudo isso tem que ser objeto de debate para que a gente possa contribuir, não apenas para denunciar os problemas, mas pensar as soluções também, né? Porque a gente sabe que são inúmeros problemas. A questão é que o que eles têm apresentado agravam os problemas, não solucionam. Então, nós podemos esperar mais debates a respeito do assunto. Com certeza, esse é um debate necessário, que também é um espaço de formação, né, porque a gente vê muitas vezes, né, isso fica difícil acesso para o conjunto da população. Então, eu acredito que a Câmara também tem esse papel de fazer formação política, de orientar e de ser um espaço para divulgar o que está acontecendo no nosso país, que afeta diretamente a vida das pessoas. Muito obrigada. Obrigada. Bem, a gente encerra por aqui essa transmissão. Obrigada por ter ficado com a gente. Continue com a programação da TV Câmara Campinas e uma boa noite para você. TV Câmara Campinas.